Meus irmãos e irmãs, o tempo do Advento é marcado por uma dupla espera. A espera do Senhor no Natal, Ele que veio uma primeira vez para assumir a nossa humanidade em sua fragilidade, e a segunda vinda, a vinda chamada escatológica, quando o Senhor virá no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos. Esta vinda que ainda aguardamos e da qual não devemos nos esquecer. O tempo do Advento, nas 2 primeiras semanas, querem nos recordar: o Senhor virá com todo o poder e glória para julgar as nações, para julgar os vivos e os mortos. No entanto, o nosso cotidiano, a rotina do dia a dia, nos faz correr o risco de perder e de viver nessa expectativa, de perder essa perspectiva e de não viver na expectativa da vinda do Senhor. Muitas vezes vivemos como se um dia fosse mais um dia, que um dia fosse igual ao outro. Vivemos na monotonia das nossas rotinas diárias, cada vez mais exaustivas, cada vez mais repletas de compromissos. Isso é até algo que me preocupa, porque se antes as pessoas viviam repletas de compromisso de segunda a sexta e tinham um final de semana para descansar, para vir à missa com a família, para algum momento de lazer, até mesmo as agendas dos finais de semana estão cada vez mais cheias. Uma vida repleta de tantas atividades nos faz correr o risco de perder o ideal da nossa existência, que é o encontro pleno e definitivo com Cristo. Por isso Jesus nos diz no Evangelho: ficai atentos, tenham cuidado para não serem surpreendidos com a vinda do Senhor, assim como aqueles que nos dias de Noé foram surpreendidos com o dilúvio. Enquanto Noé construía a arca, os seus contemporâneos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, viviam na rotina do dia a dia e acabavam se esquecendo do juízo de Deus, da presença de Deus em suas vidas. E quando isso acontece, quando perdemos essa expectativa, quando perdemos de vista essa perspectiva, nós corremos o risco de dormir na fé. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, é hora de despertar, é hora de acordar, a salvação está perto, a salvação vem ao nosso encontro, temos que estar preparados. E por isso o apóstolo vai dizer: despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. O combatente, ele não dorme. O combatente, ele vigia a todo tempo e momento. A imagem do vigia, do sentinela, é a melhor para ilustrar o tempo do Advento, sobretudo nas 2 primeiras semanas. O sentinela não dorme. Durante a madrugada ele vigia, aguardando ansioso o nascer do sol, que é quando termina o seu turno. Como cristãos não devemos dormir. Claro, é um sentido alegórico. Por favor, quando der 10 horas da noite, mais tardar 10h30, recolham-se, durmam, descansem.
Aqui é uma metáfora, é uma figura de linguagem para dizer: não durmam na fé, não vivam acomodados na sua fé, sejam vigilantes. O que é o vigilante? É aquele que guarda a entrada e a saída de algum lugar, é alguém que está à porta, é alguém que verifica aquilo que entra e aquilo que sai. Esse é o vigilante. Não deixa entrar aquilo que não presta e, por sua vez, não deixa sair o que é bom. O Senhor nos convida a vigiar nossos pensamentos, nossos corações, nossas palavras, nossas obras, ou seja, a ter discernimento, bom senso e equilíbrio. Por isso o apóstolo Paulo fala acerca dos excessos, até mesmo no comer, no beber, no modo de se relacionar, das brigas, das rivalidades. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso. E vivemos uma cultura do excesso, do muito comer, do muito beber, sempre exposta a tudo aquilo que a mídia, que as telas dos celulares nos apresentam. Coisas que aprisionam a nossa atenção e nos deixam como que adormecidos, amortecidos, dentro de uma realidade que nem sempre corresponde à real situação daquilo que acontece. Vivemos muito ocupados e preocupados com nós mesmos, com o que haveremos de comer, de vestir. Nunca conseguimos estar presente no momento em que estamos vivendo. A ansiedade sempre nos leva a nos preocuparmos com o dia seguinte, enquanto que a vida está passando. Não podemos cair nos dois extremos, nem na banalidade, nem na ansiedade. Vivemos entre esses dois extremos, como se tudo fosse banal, como se as coisas possuíssem apenas um valor relativo, ou, por outro lado, nos apegando de maneira ciosa a tudo o que é material, porque já não temos esperança naquele que está por vir. E advento significa justamente isso: aquele que está por vir, há de vir, aquele que virá, aquele que haverá de chegar. O nosso coração deve estar posto, voltado para Deus e para a realidade do reino celeste. Por isso o Senhor nos adverte: ficai preparados. E a melhor forma de nos preparar para a sua vinda é rezando, trabalhando, fazendo o bem, buscando a Deus, ajudando o próximo. Ficai preparados, porque não sabeis quando o Filho do Homem virá. Ele virá. Quando? Não sabemos, mas com esperança aguardamos que Ele venha e nos encontre em paz, que Ele venha e nos traga a paz. Como diz a primeira leitura, Ele há de julgar as nações, Ele há de transformar espadas em arados, lanças e foices. Ele não permitirá mais que se levantem armas uns contra os outros, e não mais travarão combate. Aquele que vem é o príncipe da paz, é o Senhor da paz. Por isso o apelo do profeta Isaías, que aqui na nossa coroa do advento está sinalizado. Nós vamos ouvir várias vezes ao longo deste advento as leituras da profecia de Isaías. Semana que vem entra João Batista. Na terceira semana, a Virgem Maria, e na quarta, São José. E o profeta Isaías nos diz:
Deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. O tempo do Advento é um tempo luminoso. Por isso, a cada semana, acendemos uma vela de cores e tonalidades diferentes. De cores e tonalidades que vão desde as mais fortes às mais claras, para mostrar que esse caminho, que este itinerário é um tempo luminoso. O Senhor nos visita, o Senhor dispersa as trevas do nosso coração, o Senhor nos convida a ir ao seu encontro. Ao mesmo tempo, Ele vem ao nosso encontro. Portanto, estejamos preparados. Como o Salmo 121 sugere, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Este é um salmo que é próprio do ritual das exéquias, ou seja, daquela celebração junto ao corpo de alguma pessoa falecida. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E porque este salmo é usado para um momento de tanta tristeza, de tanta dor, para nos dizer que apesar da tristeza e do momento presente, o que nos aguarda é um tempo de alegria, é um tempo de vida nova, é um tempo de vida eterna. Assim como os peregrinos subiam ao Monte Sião, assim como os peregrinos subiam o monte do Templo de Jerusalém para ir à casa do Senhor, assim também nós a cada dia estamos subindo em direção ao Senhor, em direção ao céu. Das duas uma, ou o Senhor virá ou nós vamos ao seu encontro. Essas duas realidades nos acompanham. Ou o Senhor virá definitivamente, como ansiosamente a igreja aguarda, Maranatá, vem Senhor Jesus. Ou nós, quando da nossa morte, vamos ao encontro dele, quando ele, como bom pastor, nos carrega nos braços e nos deseja levar para o céu. O céu é a nossa meta e é de lá que o Senhor veio uma primeira vez para nos salvar. É o mistério do Santo Natal. Virá uma segunda vez para nos julgar. Portanto, preparemo-nos. Portanto, vigiemos. Portanto, seja este também um tempo de oração, um tempo de confissão, um tempo de celebração, um tempo também de confraternização, pois o Senhor é a causa e a razão da nossa alegria, e a sua vinda no meio de nós não deve causar temor, não deve causar medo. Para aqueles que estão preparados, será o maior motivo de regozijo, de alegria, pois o Senhor haverá de cumprir as expectativas do nosso coração. Ele haverá de cumprir plenamente todas as nossas esperanças. Que assim seja. Amém.